pessoal, eu voltei para conversarmos um pouco sobre o livro do mês passado do nosso projeto de leitura conjunta, lendo Virginia Woolf. Se você ainda não conhece o projeto, é só clicar nesse link aqui, eu explico ele melhor. Só deixando claro que houve uma pequena alteração, a gente acabou estendendo por um mês o projeto para a gente poder ter 2 meses para a leitura de noite e dia, então, que é o assunto desse vídeo, e eu estou muito feliz de trazê-lo aqui para a gente poder conversar nos comentários ou mesmo lá no grupo do Facebook do Literatura. Se você ainda não faz parte, ali embaixo no box de descrição tem um link, então participe. A gente fala não somente desse projeto, mas ele serve para a gente ter um veículo aí muito mais dinâmico para a comunicação. Enfim, nem sei por que eu comecei a falar do Facebook. Eu comentei com vocês até lá no Facebook, enfim, no Instagram, se você ainda não Instagram, né? Nunca sei como pronunciar, mas enfim, tá ali embaixo também o meu link pro meu perfil lá. Eu comento bastante sobre minhas leituras em tempo real e tal. Eu comentei com vocês então que esse livro aqui, eu não estava esperando tanto dele, mas ele acabou sendo assim uma grata surpresa na minha vida, isso por conta dos personagens. E por que eu digo isso, né? Porque eu gosto muito... O que eu mais gosto na Virginia Woolf é a questão do psicológico e de como ela constrói os seus personagens. E nesse livro aqui, que é o segundo romance dela, eu achei que ela fez isso assim com uma maestria tão linda, tão bela e tocante. Eu não encontrei isso tanto no primeiro livro, que foi A Viagem. Já saiu o vídeo aqui, então se você ainda não viu, tá aqui em cima também. Veja lá, tá bem legal. Muito mais aqui, de uma maneira mais aprofundada. Porque eu poderia dizer que esse calhamacinho aqui é sobre os personagens e o íntimo deles e de como a gente não consegue assim construir o caráter de uma pessoa de uma forma tão preto no branco, sabe? Não é fácil. E é isso que a Virginia Woolf sempre me traz, assim, sempre me faz enxergar, que não é fácil a gente encarar o ser humano, aquele nosso colega, aquela pessoa com quem a gente convive sempre, até mesmo elas, e defini-las de uma forma nua e crua ou tão facilmente. Sempre vai ser uma coisa bem superficial. De certa forma, eu já vi isso com Marcel Proust em O Tempo... no Caminho de Swan, né, o primeiro livro da série Em Busca do Tempo Perdido. Ali tem uma colocação que sempre vai ficar na minha vida. O que traz isso, né, uma das passagens, que um ser humano ele é visto de diversas formas dependendo da pessoa, da sociedade. Então, você não tem uma imagem daquele ser humano, você tem múltiplas, né, e eu arriscaria dizer uma única para cada pessoa que conhece essa outra pessoa de quem está fazendo a imagem. O que eu quero dizer com isso é que nós somos múltiplos, né? Nós temos várias facetas, então é isso que a Virginia Woolf me faz enxergar e o que ela colocou aqui intensamente. Noite e Dia, então, seu segundo romance, que aliás, já vou até começar o vídeo, assim, já comecei bastante falando, né, mas aqui nesse livro, que é uma biografia sobre ela, Virginia Woolf, A Medida da Vida, do Herbert Marder, tem uma passagem aqui do diário da Virginia Woolf, no qual ela diz: Leonard, o marido dela, então entrou e eu tomei meu leite e disfarcei meu nervosismo e escrevi, suponho, mais uma página desse interminável Noite e Dia, que alguns dizem que é o meu melhor livro. Um dia vou lhe contar tudo isso. Então ela mesma diz, né, que esse livro é interminável. É um calhamaço, gente. Tem aí 640 páginas, e eu diria pra vocês que se eu posso dizer que tem algo negativo nesse livro aqui, né, a única coisa, o único ponto do qual eu não gostei tanto foi a extensão do livro. Eu realmente acho que ele poderia ser menor, não digo assim metade, né, ele necessita de fôlego, porém ainda eu acho que ele se arrastou bastante em muitas passagens, assim. E vendo com vocês, né, discutindo um pouco com vocês lá no grupo do Facebook, eu percebi isso também. Muitos de vocês ou não conseguiram terminar, porque eu entendo, ele é cansativo mesmo, e não gostaram por conta disso, ou realmente enxergaram essa característica como negativa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o livro, né, sobre a história dele. Noite e Dia, então, fala sobre, vamos dizer, vários personagens que estão em contato, mas principalmente da família Hilbery, que tem aí como filha única Catherine Hilbery. Eu acho que ela tem 24 anos, 25 anos, né? E ela é, então, neta de um grande poeta
da Inglaterra. É construída essa família de pai, mãe e filha, cada um com seu caráter peculiaríssimo, ao redor então dessa figura super famosa e que coloca, impõe aí um grau um tanto quanto intelectual para essa família, que sim, é de classe média alta, se não altíssima, enfim. É uma família com poder, mesmo que intelectual. Daí a gente vai aí pro capital intelectual, enfim, né? Simbólico e tal. E na sociedade aí, que ela é toda cheia de conexões, nós temos a apresentação do Denham, que é o Ralph. Ele aparece aqui como um advogado que tem uma condição bem ruim na família dele, o pai dele morreu, ele tem muitos irmãos, então a condição financeira aqui é difícil, por mais que ele seja também esse intelectual. E também nós temos a Mary Datcher, que é... não sei se eu tô pronunciando tudo certo, tá, gente? São sobrenomes assim difíceis. Mas ela é também uma filha de um religioso, então também é uma família com poder e posses e tal. Porém, ela é feminista e ela tem todo um engajamento ao redor do sufrágio. Então, ela é esse ser aí político que vai se anular até em determinados momentos por conta de uma causa que é a do sufrágio. Então, a gente vê todos esses personagens, né, se colidindo, se conhecendo, interagindo e colocando pra gente questões aí da época, políticas, enfim, muito interessantes, tá? Que estavam em voga na época. Uma coisa interessante, que até eu li em algum lugar, eu li alguns textos sobre esse livro, que fala que a Virginia Woolf, por mais que ela tenha dito aqui nesse trecho do diário que disseram que era um dos melhores dela, enfim, ela foi muito criticada por esse livro aqui, principalmente por conta da época no qual ele foi escrito, que foi o ano de 1917. Nós temos aí uma época conturbada por conta de uma guerra. E então ela é muito criticada porque não há aqui a discussão dessa guerra, simplesmente não existe assim. É claro que daí nós temos o argumento que rebate isso, falando de que aqui está retratada uma sociedade em decadência e que isso fica claro se a gente for analisar tudo, porém, realmente, explicitamente, você não tem isso aqui. Mas no final, muitas pessoas acabam associando esse livro aqui a uma maneira de escrita muito convencional, e realmente o é. Tem uma forma não só da escrita, mas de assuntos, temáticas tradicionais aqui. Na obra da Virginia Woolf, o primeiro e o segundo livro, né, esse daqui, os dois são considerados os mais convencionais, e a partir do terceiro, do próximo que nós leremos, que ela vai começar a colocar aí algumas técnicas mais inovadoras. Tudo isso é meio que agita, né, um pouco a crítica em torno da Virginia Woolf, e eu gostei de ver bastante disso, assim, em torno desse livro. Porém, vamos falar um pouquinho mais sobre a história, e agora eu tenho que dizer que se você ainda não leu o livro, pode pegar alguns spoilers a partir daqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a grande personagem do livro para mim, que é a Catherine Hilbery. Gente, esse livro é sobre ela, assim, pra mim. Que eu me vi muito nessa personagem feminina, vamos dizer, porque ela tem um embate muito grande, tá? O Noite e Dia eu poderia dizer que é o embate dela, superficialmente falando, que é o embate dela. Ela, então, é filha dessa família muito respeitável, e ela está à sombra, sempre vivendo na sombra desse avô dela, que foi uma figura aí muito importante. Na primeira cena do livro, que está no primeiro capítulo, a gente já percebe isso, ela mostrando uma salinha da casa dela que eles reservam apenas aos documentos e artefatos que pertenceram então a esse avô. A questão é que então a família dela seria toda voltada para as humanidades, e ela não se vê dessa forma. Ela gosta muito de matemática. E aqui a gente perceberam lá no grupo também no Facebook que essa é a segunda protagonista da Woolf que se relaciona não às humanidades, mas sim a exatas, ou enfim, que não gostam propriamente de ler. E é interessante isso, né? Eu também notei. Mas estudando um pouquinho mais sobre essa protagonista, eu percebi que o Noite e Dia tem muito a ver com ela, sim, por conta de seus anseios, vamos dizer. Ela se vê a todo momento angustiada por conta de uma pressão social em torno dela. A convenção social
vai deixá-la muito incomodada. É por isso que a gente pode perceber em vários momentos que essa personagem ela é bem distraída e num primeiro momento, assim, superficialmente, eu não tinha entendido o porquê disso. Mas ela está a todo momento tentando fugir disso, desses laços sociais que tanto a amarram. Eu vou ler uma passagem aqui que nessa edição está na página 428. Vai dizer assim: por que, refletia, deveria haver essa perpétua disparidade entre pensamento e ato, entre a vida de solidão e a vida da sociedade, esse espantoso precipício de um lado do qual a alma está ativa e vivia à luz do sol, e de outro lado era contemplativa e escura como a noite? Não seria possível passar de uma para outra diretamente sem mudanças essenciais? Então ela tem essa questão na cabeça dela de que existe uma vida da sociedade, que é essa a qual ela está atrelada, e ela não pode fugir, principalmente por conta da família dela, de quem ela é, de onde ela veio, sabe? E também essa outra parte que é da cabeça dela, é a coisa de liberdade, assim, dela não necessariamente fazer o que os outros querem que ela faça ou o que esperam dela. E como a gente percebe lendo esse livro, casamento é uma temática essencial aqui pra gente discutir isso. Aparece o Ralph, que ela acaba amando esse cara, ele também fica perdidamente apaixonado por ela. Porém, o porquê dela gostar dele é muito interessante. Isso não fica evidente, né? Depois que a gente vai entendendo isso. Nessa mesma passagem que eu li pra vocês, ela continua falando: não era essa a oportunidade que ele lhe oferecia, o Ralph, né? A rara e maravilhosa oportunidade da amizade. Não somente a amizade, mas é o Denham, o Ralph, que vai trazer essa liberdade para ela, ou pelo menos a possibilidade de uma liberdade, porque ele a entende. E é como então se ele fosse a fuga dela, ou a maneira mais tranquila dela fazer isso, ou a única, pelo menos, que ela enxerga ali naquele momento. É engraçado porque a gente percebe que o dia seria a representação desse mundo da sociedade ao qual ela está atrelada e que pressiona ela, então, e que a noite seria esse mundo aí imaginário, que muitas vezes ela associa à matemática, ao mundo das estrelas também. Ela, em uma das fugas dela, em várias na verdade, ela acaba contemplando muito o céu, as estrelas e se perguntando o porquê disso tudo. Então ela é uma matemática por essência, assim. E na página 177 ela vai falar um pouquinho também sobre essa questão do mundo real impor algumas condições a ela. Ela diz que assim: todavia, por mais que mudasse a decoração desse mundo imaginário, que é o ideal para ela, né, que ela tenta de diversas formas fugir para ele, duas qualidades eram constantes nele. Tratava-se de um lugar onde os sentimentos se viam liberados dos constrangimentos que o mundo real impõe, e o processo de iluminação era sempre marcado pela resignação e por uma espécie de estoica aceitação dos fatos, porque ela sabe que não tem como fugir na sociedade da época dessas convenções. Então, veja, o nome é super legal de se entender, assim, desse livro. É a questão de uma sociedade, e se a gente for pensar nessa questão de por que ela não colocou da guerra ali, a gente pode até chegar na questão, não tô falando muito questão, não, mas tudo bem, de uma sociedade que está em decadência, e como nós temos essa família, os Hilbery, aqui retratados no plano, né, principal. A gente percebe que realmente a gente pode ir por esse caminho, assim, de pensamento, de crítica. Também quero falar um pouquinho sobre a questão do sufrágio, do feminismo aqui, porque nós temos a Mary Datcher, que é uma personagem muito importante também, né? Só que ela, em determinado momento, ela renuncia ao seu amor por Ralph, e também por conta disso, a qualquer amor, a qualquer questão pessoal dela. Ela escolhe anular o seu individualismo em prol de uma causa social maior, que ela enxerga ser maior do que ela. E nisso é maravilhoso a gente notar um aspecto visionário que a Woolf sempre tenta colocar em suas obras, e aqui reside nessa figura da Mary. Ela é uma pessoa, uma mulher que escolhe lutar por algo que é contra os parâmetros sociais da época e vivendo sozinha. Então ela renuncia à vida do casamento para viver sozinha, ter a sua própria vida, porque a família dela tem condições financeiras para
né, proporcionar isso a ela. E essa é a questão visionária nesse momento. É claro que eu muitas vezes não consegui entender até que ponto a Woolf chega na questão do feminismo, então eu quero deixar aqui pedido para você comentar um pouquinho aqui embaixo se você leu e se você refletiu sobre isso, o que você acha, qual a sua opinião sobre esse aspecto do livro, sobre o aspecto feminista, assim. Eu gostaria muito de discutir isso com vocês. Esse vídeo tá ficando longo demais. Eu vou, né, finalizar, até porque eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo. Eu me recusei, assim, a fazer isso, porque eu queria algo muito mais espontâneo mesmo, uma conversa entre a gente. Esse livro, pra mim, é muito especial, porque em vários momentos eu me peguei vendo descrições de caráteres, de pessoas, de personalidades de uma forma tão complexa que é realmente uma representação, assim, social, humana, na verdade, né, do ser humano. É muito bonito isso e eu fiquei felicíssima, assim, de gostar desse livro e de ver muito da Woolf que eu já conhecia aqui, por mais que não da escrita tão conhecida dela, por ser um livro aí mais aos moldes convencionais e tradicionais, enfim. Espero que vocês que leram o livro comigo tenham gostado também. Não se esqueça, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do livro, e se você que não está participando da leitura conjunta caiu nesse vídeo também no futuro, e o que você achou, certo? É pra você também. Então, vamos conversar sobre esse livro, vamos conversar sobre Virginia Woolf. E vamos, então, já deixar claro, o próximo livro é o Quarto de Jacob, que ele é bem fininho. Eu tô lendo uma edição... Gente, cadê? Eu esqueci de separar. Pera, vou pegar. Tava bem na minha cara, mas enfim. Eu tô lendo nessa edição aqui, porque eu estava esquecendo de dizer, mas tem uma coisa muito importante sobre essas edições aqui da Novo Século. Elas são muito mal feitas. Me dói muito falar isso, mas é verdade. E nesse daqui me incomodou muito mais, sabe por quê? Porque a gente tá caminhando para a escrita muito mais difícil e importante, um aspecto extremamente importante na obra da Woolf, que é a sua escrita e sua técnica aí bem diferente. Então, é complicado você não ter uma boa revisão e preparação de um texto. O que eu senti vendo isso, e que pra mim é quase óbvio, é que a editora pegou a tradução direto e publicou. E não revisou, nem sequer preparou. Então, cara, não dá pra fazer isso, ainda mais com Woolf, em qualquer livro. Então eu tô bem decepcionada quanto a isso, assim. Essa edição, eu vou ser bem, assim, brusca. Tem muito erro gramatical, e não só isso, displicência mesmo na diagramação. Então, não gostei, e ao invés de ler a edição da Novo Século, eu vou ler essa ediçãozinha aqui que me chegou, da editora Grua, tá? Eu acho que é lançamento. É dessa coleção A Arte da Novela. Eu achei super legal, assim, a ediçãozinha, ela é bem gostosa de ler, né? Dá pra levar pra lá e pra cá tranquilamente. Então fica aqui a minha indicação, eu já estou gostando porque eu já estou lendo. Então no final do mês a gente conversa sobre esse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado então do vídeo, que ficou longo, mas né, melhor mais do que menos. Então deixa aqui nos comentários o que você achou do livro, o que você espera achar de O Quarto de Jacob. Não se esqueça de participar do grupo no Facebook e de me seguir no Instagram. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha. Se você avisa o YouTube que sempre quer receber as notificações aqui do Literaturice, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!